Glória a Deus. Que presença maravilhosa, não é mesmo? Glória a Deus. Será que você pode dar o seu melhor aplauso aí para o Senhor? Por tudo que Ele já fez aqui no nosso meio. Glória a Deus. Obrigado pelos louvores. Quanta unção. Gente, como é bom a gente estar na casa do Senhor, não é verdade? Como é bom a gente estar no mesmo ambiente, com tantas pessoas, com o mesmo Espírito, né? Querendo que o Senhor venha, que o Espírito Santo venha e tenha liberdade no nosso meio, não é verdade? Vocês podem se assentar. Glória a Deus. Hoje, dia 27/9, último final de semana do mês. Que mês passou rápido, né? A gente está logo aí quase em dezembro, quase nas épocas de festas. Vai afunilando, né, o ano, e aí muitas pessoas falam que setembro normalmente é o mês da tristeza, né? Que é um mês, falam que tem altos índices de suicídio, muitas pessoas desgostosas com a vida, mas saibam que aqui, na casa do Senhor, há esperança para você. O mundo aí fora, muitas vezes, pode te dizer que não há solução. O mundo aí fora, muitas vezes, pode te dizer que pelo fato de você ter alguns problemas ou ter nascido num lar um pouco duvidoso, um lar desgostoso, que você não tem solução, mas o Senhor nessa noite Ele fala que você está no lugar correto, você está no lugar certo, com as pessoas corretas, no melhor ambiente. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração, agora neste momento, e repita: nesta noite, o Senhor vai falar comigo, porque eu estou no lugar correto, na hora correta e com as pessoas certas. Amém? Glória a Deus. A palavra de hoje, ela é muito pertinente porque ela abarca todas as etapas da vida, né? Digamos assim. O tema da ministração de hoje é: a oportunidade, ela não espera. Glória a Deus. E quando eu falo que a oportunidade, ela não espera, eu estou falando de decisões mesmo, tá? Porque a vida, ela é feita de decisões. E muitas vezes ficar indeciso ou não estar pronto para decidir pode custar a sua bênção, pode custar o próximo passo, pode custar a próxima etapa. E hoje, como eu falei, nós vamos falar de um assunto que é super atual para os nossos dias, porque todos os dias, todos nós, independentemente da idade, sejamos adolescentes, sejamos jovens, sejamos adultos, sejamos idosos, nós temos que decidir por coisas todos os dias. Não é verdade? A gente tem que tomar decisões simples, como, por exemplo, se nós vamos comer, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, como que nós vamos nos vestir, se nós vamos deixar que as circunstâncias do dia a dia, elas mudem o nosso caráter, se nós vamos deixar que as circunstâncias do dia a dia, as coisas que acontecem com a gente ou que nos aconteceram, se elas vão de alguma forma afetar o nosso humor, que nós vamos responder de forma atravessada àquela pessoa que nos deu uma resposta mal criada, se nós vamos responder com bondade a alguém que a gente sabe que está armando alguma coisa para a gente, se nós vamos deixar que situações separadas, diferentes, mudem aquilo que nós somos, afetem o caráter de Cristo em nós. Todos os dias nós temos que decidir por algo, sejam elas simples ou não, porque todos os dias em nossa frente é colocado uma mesa onde nós temos que decidir se a gente pega ou se a gente não pega. Amém? Mas a decisão que eu quero falar hoje, ela vai além dessas decisões cotidianas, além dessas decisões triviais do dia a dia. Eu quero falar da decisão, aquela decisão que é chave, daquela decisão de mudança, de próximo passo, de promoção, que é aquela em que o momento surge do nada
uma oportunidade que vai nos fazer atingir o próximo nível, uma mudança de fato, de rumo. Se nós estávamos indo por uma direção, vem aquela porta que ela é tão grande que a gente fala, é para cá, é o próximo nível. Isso pode ser de várias formas, e é uma escolha que pode, de fato, mudar os nossos destinos. E isso, ela pode acontecer de formas diferentes na nossa vida. E ela pode ser profissionalmente, ela pode ser ministerialmente, pode acontecer nos relacionamentos e até espiritualmente. São essas escolhas de mudança de chave. Então eu quero que você vá aí no seu íntimo pensando o que está acontecendo, qual que é aquela portinha que vai te fazer atingir o próximo nível, porque às vezes nós estamos em fases diferentes, né? Tem fases que nós estamos mais focados no trabalho e aí a gente quer atingir o próximo nível no trabalho. Tem fases que nós estamos ali na escola e aí a gente quer atingir uma nova graduação. Tem fases que nós estamos mais fortes espiritualmente, aí a gente quer atingir o próximo nível, e tem fases que a gente precisa decidir nos relacionamentos, com quem nós vamos nos relacionar ou não. E por que eu digo que essa mudança ela é positiva? Porque nós temos que crer e nós temos que ter a consciência de que as portas que o Senhor vai colocando no nosso caminho são portas de bênção, porque o Senhor tem planos de bênção para a gente, amém? As portas que se abrem para a gente, nós temos que crer que nós estamos sendo conduzidos por um Deus que quer coisas de bênção para a gente, quer nos fazer prosperar. Não são portas que vão abrir para que nós venhamos a cair, para que nós venhamos a falhar. As portas que o Senhor tem para a gente são portas que vão nos fazer atingir os próximos níveis, e esta porta é para o nosso bem, amém? Antes de entrar na palavra, no texto que nós vamos ler hoje, eu gostaria de contar uma história para vocês. Em 1991, durante o Grande Prêmio do Brasil, o nosso ilustre, saudoso Ayrton Senna, ele viveu uma das maiores mudanças, um dos maiores desafios da carreira dele, uma das maiores provas de superação que ele poderia passar para poder atingir o próximo nível, porque ali no Grande Prêmio do Brasil, o Ayrton Senna, ele já era o Ayrton Senna, ele já havia sido bicampeão mundial, mas ele ali naquele momento, ele nunca havia vencido em casa. Então era um sonho, era um desejo do coração dele, e quem conhece o Ayrton Senna sabe que hoje em dia, faltam ídolos para o Brasil, né? A gente não tem mais aquela coisa de olhar para alguém e falar, cara, que legal. O Ayrton Senna era tipo o Ayrton Senna. Todo mundo parava para ver, seja fosse ele competindo durante a tarde, fosse ele competindo de madrugada. As pessoas acordavam com paixão para ver ele competir, porque viam que ele era obstinado. E ele entrava em algo querendo vencer, ele entrava com o pensamento correto. Só que no Grande Prêmio do Brasil, ele estava liderando a corrida, mas a poucas voltas antes do fim, o carro dele começou a apresentar problemas no câmbio, e as marchas foram quebrando, uma a uma, até só sobrar a sexta marcha. E ali naquele momento, pode-se dizer que qualquer piloto teria desistido, porque tudo estava lutando contra a situação para que ele vencesse, por mais que ele estivesse na frente. Estava tudo literalmente contra ele. É como se, sabe quando a gente... Imaginem, se você está nadando, você está em alto mar, e você está vendo ali a linha de chegada, mas aí começa um vento contrário e as correntezas começam contra você e você está tentando ir, e aí o que tem que fazer? Você tem que reforçar a tua força, você tem que nadar com mais intensidade para conseguir de fato chegar do outro lado e não ser arrastado de volta. E aí, imaginem a situação, em alta velocidade, porque um piloto de corrida, ele literalmente, ele vive em alta velocidade. Ele começou a falhar, mas ele não podia parar, porque ele não tinha mais como trocar de marcha. Ele já estava numa marcha super pesada, numa pista molhada e numa pista cheia de curvas. E com apenas uma marcha, era quase impossível do Senna vencer aquela corrida.
Mas o que aconteceu? Ele decidiu não parar. Ele decidiu continuar. Ele segurou o carro no braço, lutando contra a dor nos músculos. Ele manteve a liderança até cruzar a linha de chegada. Tem uma foto que mostra ele saindo daquele... Quando ele parou o carro, ele precisou ser retirado daquele carro, porque os músculos dele estavam com cãibra, os músculos dele estavam tendo espasmos, ele estava com uma dor, não era só a situação do lado de fora que estava lutando contra, o corpo dele estava dizendo, para, mas o que aconteceu? Aqui nele estava muito forte, ele estava consciente daquilo que ele precisava fazer, e o que ele queria? Ele queria ganhar. Ele queria conquistar o objetivo que ele tinha no coração dele. E é isso que separa os vencedores dos perdedores. É o momento de decisão. E quando terminou aquela corrida, exausto, ele mal conseguia levantar o troféu. Mas aquela vitória se tornou um dos maiores símbolos, uma das maiores vitórias da carreira do Senna. E assim como Senna, muitas vezes a gente entra em algumas situações em que os recursos parecem limitados, não é verdade? A gente entra em algumas situações em que a gente precisa decidir se a gente vai parar ou se nós iremos continuar, mesmo quando tudo diz que é impossível. E oportunidades de vitória, muitas vezes, elas irão vir em meio às dificuldades, não de facilidade. A gente acha que muitas vezes, por ser algo, a gente fala, é uma porta de Deus, que vai ser lindo, que nós vamos entrar. Gente, não tem uma história na Bíblia que mostra que foi fácil. Quando o Senhor falou, eu vou te dar a terra, Ele precisou ensinar a galera a lutar para conquistar aquela terra. E é assim com a gente. E são essas vitórias onde a gente se esforça mais, onde a gente dá mais da gente, é que nós mais lembramos, é que nós mais conseguimos ver a Deus. E no momento da dificuldade, a gente chora, a gente sofre, mas quando passa, é como se não tivesse sido daquela forma. Pergunta para uma mãe que teve um filho, se ela lembra, depois de pegar o neném dos braços, se ela lembra da dor que ela sentiu. Vai embora, porque ela já está com o nenenzinho dela no braço. E assim com a vida da gente também. Estar pronto significa não desistir quando os obstáculos aparecem. Naquele dia, o Senna provou que a vitória não é questão de ter tudo perfeito, mas de decidir não desistir. E assim também é na nossa vida, na minha vida e na sua vida com Deus. Quando a oportunidade, aquela que vai te fazer virar de chave, que vai te fazer atingir o próximo nível, ela aparece, você precisa decidir se você vai confiar ou se você não vai confiar. Se você vai dar um passo para frente ou se você vai dar um passo para trás. Mesmo em desvantagem, cruzando a linha da vitória. E a palavra de Deus, ela está recheada de histórias de superação. A palavra de Deus, ela está recheada de histórias de homens e mulheres cheios da presença, que eram pessoas improváveis, homens improváveis, mulheres improváveis, mas que houve um decidir. E aí, quando decidiu, o Senhor foi lá e entrou na vida dessas pessoas. E é exatamente essa história que nós vamos ler agora. Por isso, abram comigo em Josué, no capítulo 2. Amém? Nós vamos ler ele inteiro, tá, gente? Porque é muito importante. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó.
Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram 2 homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a minha casa, com meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida, meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, não nos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias até que voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo do nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e toda a família do teu pai, qualquer que sair para fora da casa da tua porta, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e lhe se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhes contaram tudo quanto lhes acontecera. E disse a Josué: certamente o Senhor nos deu
toda esta terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Vamos curvar as nossas cabeças? Pai querido, Pai amado, a Tua palavra, Senhor, está aqui, Senhor, no nosso meio. Eu te peço, Senhor, fale aos nossos corações, Pai, que tudo, Senhor, que sair da minha boca, Senhor, não venha de mim, mas venha do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Eu te peço, é o Senhor que convence, então abre os nossos ouvidos, abre as nossas mentes e os nossos corações, para que nós estejamos prontos, Senhor, para entender e compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, que história tremenda, né? Quem aqui conhece a história de Raabe? Ó, quem não levantou a mão está precisando vir mais na escola bíblica, hein? Glória a Deus. Nós vamos abordar 3 pontos importantíssimos aqui na palavra do Senhor através dessa história. Porque aqui nós encontramos a história de uma mulher improvável. E por que eu digo improvável? Ela, Raabe, era uma prostituta de Jericó. Quando que a gente olha para uma mulher ou para uma prostituta e a gente fala, essa mulher vai ser usada por Deus? Quando a gente passa muitas vezes lá em frente à Industrial, na igreja de Santo André, saindo a porta ali, o portão, a gente vê diversas mulheres, diversos travestis, e a gente olha com dó, a gente olha com esperança de que o Senhor vai fazer algo naquelas vidas, mas a gente não consegue olhar e falar, um dia o Senhor vai usar essa pessoa. A gente não olha, a gente olha com um olhar de preconceito, porque com os olhos humanos, nós não conseguimos ver nada de bom nas pessoas, não é verdade? Muitas vezes aquela pessoa que a gente sabe que tem um caráter duvidoso, a gente não olha para aquela pessoa e fala, um dia Deus vai olhar aquela pessoa. A gente olha para o pecado daquela pessoa, a gente olha para o problema daquela pessoa. Mas aqui não, o Senhor lá de cima conseguiu ver ela. E como que isso aconteceu? Raabe mostra aqui para a gente que ela já ouvia falar, já tinha ouvido falar algumas vezes dos milagres, já tinha ouvido falar da presença desse Deus que vem e faz, desse Deus que muda a história, desse Deus que libertou o seu povo, desse Deus que fez maravilhas, que abriu o mar vermelho, desse Deus que fazia descer maná do céu, que alimentava o seu povo todos os dias, desse Deus que acompanhava com eles uma nuvem de fogo, desse Deus que tinha feito tantas coisas, das pragas do Egito, das vezes que eles invadiram cidades e que o Senhor todas as vezes estivera com ele. Aos olhos humanos, nunca que nós iríamos olhar para Raabe como alguém de valor, e até ali naquela cidade nós podemos pensar que a própria cidade via ela como alguém descartável, como alguém sem valor, como alguém que não valia nada, à margem da sociedade. Não é só dos hebreus vendo ela e falar, ela é uma prostituta. Na cidade dela, no povo que já estava corrompido, ela já era alguém sem valor, ela já era alguém à margem da sociedade, mas ela tinha ouvido falar do Deus dos hebreus, ela tinha ouvido falar das maravilhas que ele havia feito com o seu povo, ela havia ouvido falar que era um Deus que acompanhava, que pegava junto e que ia vencer junto. Mas o que nós vemos aqui na história dela é totalmente diferente. Deus havia colocado os espias, não na casa do palácio, não na casa da pessoa mais influente, mas na casa de uma prostituta, de alguém improvável. E eu quero te dizer isso através desse ponto 1, que Deus abre portas até para os improváveis. Deus também pode abrir uma porta na sua vida, mesmo quando você se acha neste lugar de alguém improvável. Talvez você olhe para o seu passado ou até para o seu presente e você pense, mas eu não tenho preparo, eu não tenho uma boa história, eu não mereço. Mas Deus ele não olha para o seu passado, Ele escolhe o teu coração. E aqui nessa situação ele tinha
enxergado o coração de Raabe, porque Raabe não queria se encontrar naquela situação. Raabe via que não tinha nada de bom para ela ali. Ela via que ali naquela sociedade ela era alguém descartável. A palavra que mostra que ela falava que eu vi vocês, eu ouvi falar do seu Deus. E o Senhor conseguiu encontrar Raabe. Na história do povo hebreu, a gente vê que saíram mais de 2 milhões daquela terra. Muitos pereceram porque não creram. E uma mulher lá de longe, de uma terra distante, ouviu falar desse Deus que fez maravilha. Essa mulher que não tinha direito à terra, não tinha direito a essa bênção, ela quis se fazer parte daquilo. Uma improvável decidiu não deixar passar a oportunidade que havia chegado na mão dela. Porque foi assim, não foi ela que foi atrás. A oportunidade chegou e ela precisou decidir se ela iria estar com eles ou se ela iria denunciá-los. E a palavra nos mostra que ela decidiu estar com eles, que ela fez um pacto ali com eles, que ela fez eles jurarem que eles não iriam esquecer dela e da sua família. A bênção tinha chegado para ela ali naquele momento, mas não só para ela, para toda a sua família. E aí a gente lembra o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 1, 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias e escolheu as fracas para envergonhar as fortes. A porta que Deus abre não depende do seu currículo, depende da sua fé, depende da sua escolha, depende da sua decisão hoje. Você só vai conseguir avançar, atingir o próximo nível se você decidir permanecer fiel, se você decidir escolher corretamente, se você decidir ter fé independentemente da situação. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, decisão exige coragem e fé. Raabe aqui, ela tinha duas decisões bem claras: entregar os espias e salvar a própria pele diante do rei, né? Imagine, em toda aquela situação, ela devia morrer de medo. A gente sabe que quem vive à margem das sociedades, normalmente está envolvido em muitas coisas erradas, normalmente conhece muitas coisas erradas, conhece muitos caminhos errados. Então ela precisa decidir se ela salvava a própria pele, entregando para o rei aqueles 2 espias, e poderia ganhar algum mérito nisso, ganhar algum dinheiro, ganhar algum prestígio, alguma coisa, ou se ela confiava no Deus daqueles 2 espias, no Deus que ela tinha ouvido falar, ouvido dizer que era um Deus presente, um Deus atuante, um Deus que se importava com aquele povo. Ela decidiu confiar no Deus deles. E o que ela fez? Ela arriscou, decidiu confiar no Deus que ela só havia ouvido falar. Está lá no verso 11, ela que diz essas palavras: o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Ela não tinha visto os milagres que aquele povo tinha visto. Ela não fazia parte de uma geração que ouvia do seu pai, que eu tinha ouvido do seu avô e do seu pai, o quanto Deus era bom, o quanto Deus tinha feito tantas coisas grandes no passado e estava ainda fazendo. Ela não tinha essa rotina por dentro. Ela tinha ouvido falar do Mar Vermelho, ela tinha ouvido falar das pragas, ela tinha ouvido falar de todas as maravilhas que o Senhor havia feito. E o que isso nos lembra? Lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu te pergunto, o que é que você tem deixado entrar pelos seus ouvidos? No momento da tribulação, você tem escutado a palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus em voz alta? Você tem se interessado, buscado com mais intensidade o Senhor? Ou você tem se deixado levar pelas circunstâncias, pelas notícias que passam todos os dias na televisão, de que pessoas estão morrendo, de que jovens estão morrendo,
de que a bolsa está ruim, de que o tarifaço está ruim, de que todas essas situações vão vir e vão entrar na tua vida, de que você não vai aposentar, que já era, não existe, INSS, já está corrompido, já era para você vai trabalhar para sempre. Quando a notícia ruim vem, aonde você tem se apegado? Essa mulher tinha tudo para ser alguém do jeito que as pessoas imaginavam ela. Mas não, ela tinha algo diferente. Por quê? Um dia ela ouviu falar desse Deus. Um dia ela decidiu confiar nesse Deus, que ela só tinha ouvido falar. E muitas vezes a oportunidade que Deus coloca diante de nós, ela é disfarçada de risco. Ela estava sofrendo um risco enorme aqui nessa situação. Se pegassem ela iria morrer. Se pegassem ela aqui nessa situação, já era para ela, mas o que ela fez? Ela confiou no Deus que ela tinha ouvido falar. Então, você não tem só ouvido falar, você tem vivido, você tem estado, você tem frequentado. Mas eu te pergunto, como é que está o seu coração? Como é que estão os seus dias? Você tem aproveitado tudo isso que está disponível para você todos os dias? Porque hoje, aqui no país que nós vivemos, no governo que nós vivemos, nós ainda temos acesso livre, ilimitado à palavra de Deus, mas tem muitos lugares que não tem, e naquela época não existia, ela só tinha ouvido falar. Muitas vezes essas oportunidades elas vêm disfarçadas de risco e você não tem todas as garantias, e o cenário ele até parece ameaçador, mas a fé, ela é justamente isso. Ela é decidir confiar, mesmo sem ter tudo explicado, mesmo sem você saber o próximo passo. Você aceita, porque você sabe que é Deus quem está confiando. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, quando foi para eu e a Nicole nós comprarmos a nossa casa, nós não tínhamos todos os recursos para nós comprarmos a nossa casa, o nosso apartamento, mas nós precisamos, quando a oportunidade surgiu, nós precisamos decidir se a gente aceitava ou não aquele desafio. A Nicole, eu lembro dela falar, acho que melhor não. Ela deu uma tremida, mas eu estava com o coração convicto. Eu falei, amor, eu estou sentindo uma paz no coração, porque assim, era um desafio financeiro muito alto para a gente arcar, de momento assim, de entrada, mas nós não tínhamos todos os recursos, mas sabe aquela paz que a gente sabe que só vem de Deus, aquela paz preencheu o meu coração, e aí eu precisei decidir, nós precisamos decidir juntos que nós iríamos aceitar aquele desafio, e aí nós aceitamos. E faltava, eu lembro que naquela época, acho que faltava 20 mil reais ainda para que nós conseguíssemos dar entrada. Se você me perguntar como nós demos a entrada no nosso apartamento, até hoje eu não sei. Eu lembro da gente assinando o contrato com a Caixa e a moça da Caixa perguntando, de onde veio tal recurso? Eu lembro da gente se olhar e a gente falando, não sei. E ela falou, tá bom, beleza, legal, vamos nessa. Mas é isso, as coisas de Deus a gente não explica, a gente confia, porque a fé é isso, né? Nós cremos que nós estamos debaixo de uma mão que cuida da gente. Nós estamos debaixo dessa mão que se importa não só com o nosso lado espiritual, mas se importa com o nosso vestir, com o nosso comer, com o nosso falar. Como estão os nossos dias? Nós estamos debaixo desta mão. Então a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? E assim como Sena, aqui nessa história, que decidiu confiar, decidiu continuar sem as condições perfeitas, Raabe, ela decidiu acreditar num Deus que ela ainda não conhecia, e isso mudou o destino dela para sempre. Então deixa eu te perguntar uma coisa, quais decisões você tem adiado por medo? Quais decisões você tem deixado para amanhã
porque você não confia que Deus vai te dar o sustento hoje? Quais decisões você tem deixado afetar a tua rotina? Você tem deixado mudar o seu comportamento? É o medo, muitas vezes, de uma promoção. Você olha e você fala, eu não sei se eu tenho condições para isso. Eu não sei se eu tenho condições para coordenar uma equipe. O Senhor nessa noite te fala para você que você precisa decidir e confiar. Ninguém nasce sabendo. Você vai aprendendo ao longo do processo. Amém? Terceiro ponto. Uma decisão certa, ela muda destinos. Por causa da decisão de Raabe, o que aconteceu? Ela foi salva, mas salvou também a sua família. Por conta de uma decisão, ela conseguiu mudar para sempre o destino de sua família. Você pode muitas vezes, sim, vir de uma casa bagunçada. Você pode sim, muitas vezes, vir de um lar desestruturado, mas a sua decisão em ser fiel, a sua decisão em permanecer na casa do Senhor, vai mudar não só a sua vida, mas a vida da sua família, da família que você vai construir, da família que você tem vontade, tem desejo no seu coração de construir. Por conta de uma decisão, ela mudou para sempre o destino da família dela. Amém? E não só isso, Raabe, ela entrou para a genealogia de Jesus, uma improvável, uma prostituta, alguém à margem da sociedade, alguém que não tinha valor, porque decidiu confiar no Senhor, decidiu crer nesse Deus que muda a história, decidiu crer nesse Deus que faz milagres, decidiu crer nesse Deus que olha o interior e não o exterior, porque ela queria uma mudança de verdade. Uma mulher à margem da sociedade entrou para a genealogia de Jesus. Isso você pode ver depois, você pode ler lá em Mateus 1:5. Amém? E outra coisa, Raabe, a fé dela foi tamanha, foi tão grande que ela entrou para a lista dos heróis da fé. E a gente consegue ver isso lá em Hebreus 11:31. Raabe entrou para a mesma lista de homens e mulheres importantíssimos que mudaram a história, homens e mulheres que a gente olha e a gente lê sobre a vida deles, a gente fala, meu Deus, essa galera andava com Deus, essa galera caminhava com Deus, essa galera falava com Deus. Raabe, por conta da sua fé, por conta da decisão que um dia surgiu no caminho dela e ela decidiu pegar, ela mudou todo o destino dela. Uma decisão mudou o futuro dela, uma decisão mudou a casa dela, uma decisão mudou a história de salvação da vida dela e da família dela. E sabe o que isso mostra pra gente? Que quando você decide obedecer, não é só você que é abençoado. Não é só você que é abençoado, porque a bênção ela te acompanha. A bênção do Senhor, ela te acompanha aonde quer que você esteja. A palavra diz que, quando a gente lê sobre José, a gente vê que a bênção do Senhor acompanhava ele. Tudo aquilo que ele colocava as mãos prosperava. Por quê? Porque ele andava com o Senhor. Se ele estava aqui, ele prosperava. Se ele estava aqui, ele prosperava. Na cadeia, o Senhor fez José ser próspero. O Senhor deu a chave da cadeia na mão de José. Por quê? Ele decidiu andar com o Senhor. Ele decidiu confiar no Senhor. Ele decidiu ser correto, independentemente da situação que o cercava, independentemente da situação que o acometia. E o que isso me mostra? Que a situação que eu estou não pode influenciar as minhas atitudes.
não podem influenciar o jeito que eu reajo às coisas, não podem influenciar como eu vou agir, porque o caráter, ele tem que ser o mesmo, o caráter ele tem que ser o sim e o não. E o Senhor espera de você que você escolha sempre pelas coisas dele. O Senhor espera que você escolha sempre fazer o que é correto, permanecer no lugar correto, fazer as escolhas certas, porque a decisão, ela pode mudar o seu destino. Se você decidir errado, você vai colher errado, mas se você decidir certo, você vai colher certo. E por quê? Porque esse trem da decisão, ele passa algumas vezes, né? E aí você vai ter que decidir se você vai subir nesse trem ou se você não vai subir. E esse trem que eu estou falando, ele é o trem do próximo nível, em qualquer situação que você esteja querendo progredir, você esteja querendo prosseguir, que você esteja querendo avançar. Amém? E isso nos mostra que a casa de Raabe, a sua descendência e os seus relacionamentos foram todos alcançados. E isso se replica a nós também. Talvez hoje você até pense, é só uma escolha pequena, não vai mudar em nada. Eu só quero te dizer que o que hoje parece pequeno pode transformar para sempre a colheita que você vai seguir amanhã. Imaginem comigo, por exemplo, que isso aqui é uma semente. Essa bala house aqui, que é uma semente. É uma macieira, por exemplo. Se eu plantar ela hoje, uma semente, ela vai fazer crescer uma macieira, que vai me dar muitas, muitas e muitas maçãs, muitos e muitos frutos. E aí, eu te faço a pergunta, aonde é que você tem plantado os seus sonhos? Aonde é que você tem plantado os seus desejos? Você tem feito as escolhas corretas nos seus dias? Você tem decidido pelas coisas do Senhor todos os dias? Ou você tem optado em, não, acho melhor não. Acho melhor não. Acho que está bom do jeito que está. Mas eu não estou pronto. Mas isso não é para mim. Eu não me sinto preparado. Porque enfim, não estou pronto. O que é que você tem deixado para trás? O que é que você tem deixado de pegar, que tem te impedido de avançar o próximo nível? Porque as oportunidades que Deus coloca diante de nós, elas não esperam para sempre. Eu vou repetir. As oportunidades que Deus coloca diante de nós, elas não esperam para sempre. A porta aberta de Deus, ela exige uma decisão rápida, uma decisão firme. E às vezes, essa decisão, ela pode ser uma decisão ministerial. E aí, quando eu falo ministerial, ela pode ser servir ou assumir um chamado que você tem negado, que você sabe que está aí dentro do seu coração, mas que você não quer pegar, porque você tem medo de avançar ao próximo nível, você tem medo de ir mais profundo com o Senhor. Ou essa decisão, ela pode ser relacional, pode ser, perdoar alguém, pode ser restaurar um vínculo. Você pensa, mas meu pai nunca ligou para mim, meu pai se separou da minha mãe e agora ele quer vir querendo ter um relacionamento comigo depois de não sei quantos anos? Eu não. O que é que você precisa avançar? Porque o avanço ele pode estar também no seu sentimento. Pode ser a falta de perdão. Pode ser a falta de querer restaurar um vínculo que foi perdido por N motivos. Ou às vezes pode ser espiritual, não querer abandonar um pecado, não querer entregar a sua vida totalmente a Cristo, você querer manter um pecadinho de estimação, que de vez em quando você vai lá e recorre para ele, um contatinho, não sei, uma mentirinha de vez em quando.
Uma coisa que parece simples, sei lá, colar numa prova, num exame da faculdade, alguma coisa. A pergunta que Deus tem para você hoje é: quando a oportunidade aparecer, você vai decidir confiar ou você vai hesitar? Eu tenho certeza que o Senhor já está falando no seu coração. Independentemente da situação, para você já foi feita a proposta. Você precisa decidir confiar no Senhor e crer que Ele vai te capacitar. Você precisa decidir confiar no Senhor, mesmo quando você não quer fazer. Fala: Senhor, seja sincero com o Senhor. Fala: Senhor, eu não consigo perdoar. A oportunidade, ela está aqui na sua mão. Depende de você decidir se você perdoa ou se você não perdoa. Apresente para o Senhor em oração. Apresente para o Senhor nessa noite. Se você não prestou atenção em nada do que eu disse hoje, que você saia daqui pelo menos com essas 3 convicções. Deus abre portas para improváveis. Decidir exige coragem e fé. E uma decisão, ela pode mudar destinos. Assim como Raabe, você também está diante de uma escolha. E Apocalipse 3:8 nos lembra: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sabe por quê? Porque quem abriu foi Deus. Não foi mão humana, não foi o homem, foi Deus. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de confiar. Hoje é dia de atravessar a porta que Deus abriu sem medo. Por diversas vezes, eu, Samuel, não me achei capaz de ir atingindo os próximos níveis que Deus foi colocando na minha vida. Se eu olho para trás, eu tinha desejo, eu tinha vontade de ter uma família, mesmo quando tudo parecia contrário a mim. E aí, quando foram aparecendo as oportunidades, e meu coração falava: mas Senhor, será que é para mim? Não só familiar, de emprego também, oportunidades na faculdade, coisas grandes foram aparecendo para mim. Eu falando: mas Senhor, um improvável, não vai dar não sei. Mas aí eu decidia confiar no Senhor. Eu falava: Senhor, eu não tenho forças, eu não sei aquilo que o Senhor quer fazer, mas eu sei que o Senhor está fazendo, então eu confio em Ti, eu entrego em Ti os meus caminhos. E às vezes, as oportunidades, elas vão chegando, e aí, conforme você vai falando sim para as coisas, o Senhor vai te confiando mais. Isso se estende a qualquer coisa. Na última quinta-feira agora, por exemplo, desafios ministeriais, as coisas que vão aparecer no nosso caminho. O Andrei, líder de louvor aqui da IBC de São Bernardo, ele me ligou 5h55 da tarde. Ele falou: Samuca, você tá onde? Eu falei: estou no trabalho. Aí ele falou: cara, eu estou em São Paulo, tive um problema, eu só vou conseguir sair daqui 9 horas da noite. Ele falou: eu já liguei para 7 pessoas, recebi 7 nãos, eu estou desesperado. Será que você consegue conduzir o louvor hoje em São Bernardo? E eu precisei decidir se eu aceitava ou não. De pronto, eu falei para ele: Andrei, eu vou ver com o meu chefe aqui se eu consigo sair um pouquinho mais cedo. Me dá 2 minutos. Desliguei o telefone, falei com o meu chefe, falei: tive um imprevisto, aí vou precisar vazar. E meu chefe falou: tá tudo bem, tá tudo certo com as suas coisas? Eu falei: tá tudo certo. Falei: então tá liberado. E aí eu saí, liguei pro Andrei e falei: Andrei, conte comigo, estou saindo correndo daqui. Cheguei aqui 7:15, sem ensaio, sem nada, mas cheio da presença de Deus, crendo que era o Senhor que iria conduzir. Eu estava com medo? Eu estava com medo. Eu estava inseguro? Eu estava inseguro. Mas a obra, ela não pode parar. A obra, ela não pode parar. O Senhor precisa da gente
para decidir. O trem vai passar, vai chegar, e você vai ter que decidir se você sobe ou se você não sobe. Se você escolhe sim ou se você fala não. Então, se coloque de pé neste momento. Feche os seus olhos e comece a falar para o Senhor aquilo que você não fala para mais ninguém, aquilo que você tem deixado de lado. Comece a falar para o Senhor as suas inseguranças, comece a falar para o Senhor os seus sonhos, aquilo que você está com medo de pegar, aquilo que você está com medo do próximo desafio, do próximo passo, que você olha e fala: Senhor, mas eu sou tão pequeno, Senhor, eu não tenho forças para isso, se não for pelo Senhor, eu não consigo. Mas o Senhor nessa noite, Ele vai colocando dentro de você um sentimento de paz, e é uma paz que não vai te deixar inerte, mas é uma paz que vai te fazer prosseguir, é uma paz que vai te fazer dizer sim para as coisas do Senhor. Sabe por quê? A decisão no Senhor, ela vem acompanhada de paz. A decisão no Senhor, ela vem acompanhada de tranquilidade. As coisas que vêm do Senhor, ela funciona como igual o sapatinho da Cinderela, ela encaixa, ela não vem com problemas, ela vem sim com adversidades, mas não são coisas para nos fazer parar, são coisas para nos impulsionar, independentemente da situação. As coisas que estão acontecendo na sua vida, elas precisam ser acompanhadas de uma porção de fé. Então nessa noite o Senhor derrama sobre você uma porção de fé. Nessa noite o Senhor derrama sobre você uma porção de ousadia. Nesta noite o Senhor derrama sobre você uma porção, uma virtude que vem dEle, só dEle, porque Ele tem algo maior para você, Ele tem planos maiores para você, Ele tem planos de te fazer prosperar, Ele tem planos de te fazer um homem e uma mulher melhor, homem e mulher com um caráter correto, homem e uma mulher que vão pregar, não, mesmo que você seja tímido, mas que as suas atitudes vão falar por você, porque você vai chegar num lugar e as pessoas vão falar: esse é crente. Você vai sair do lugar e as pessoas vão falar: esse é crente, porque tem algo diferente em você. A presença do Senhor, ela vai te acompanhar, independentemente de onde você esteja, independentemente de onde você estiver, porque você é filho do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Enquanto o Samuel ele louva, ele canta aqui, que você venha para frente. A ministração ela já acabou, mas o Senhor tem muito mais aqui ainda. O Senhor tem muito mais para você. Se você está com medo, se você quer ir para a próxima fase com Jesus, se você quer ir para a próxima fase, mas você está com medo, que você venha aqui nessa noite, porque você precisa decidir um passo de fé. Você precisa, as coisas do Senhor são assim. Você precisa decidir se você vai pegar ou se você não vai pegar, se você vai deixar o trem passar ou se você não vai deixar, se você vai dizer sim para o chamado que o Senhor tem falado para o seu coração nesta noite. Enquanto o louvor canta aqui, enquanto o louvor ele preenche esse espaço, não fique parado, deixe o Senhor falar ao seu coração, em nome de Jesus. Meu amor me envolve.
você entendeu que a oportunidade ela passa, ela não fica parada te esperando muito tempo. Eu tenho certeza que você, querido e querida, tem muitas decisões a serem tomadas. E uma decisão errada pode acabar com o curso do teu futuro. Uma decisão tomada fora do direcionamento de Deus pode acabar com o seu futuro. As próximas decisões que você vai tomar vão definir muito qual será a tua realidade daqui 20 anos. Sua profissão, com quem você vai casar, o seu sim ou não para o chamado, e principalmente, se você vai parar de ser morno e vai começar a ser quente na presença do Senhor, ou se você vai esfriar de vez, porque o Senhor Deus diz: antes vocês fossem frios, mas como são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Chega desse evangelho onde a gente não decide ir com tudo para os pés do Senhor. Temos aqui alguns que decidiram. Chega desse evangelho em que nós escolhemos ser mais ou menos crentes. A gente escolhe ir de domingo, faltar de sábado, ou ir 2 vezes no mês e faltar outras 2. Ou chega de escolher um pouquinho andar com o Senhor e um pouquinho andar com o mundo. Não há mais tempo. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o Senhor está às portas. E Ele te trouxe aqui porque Ele está te dando uma oportunidade. Falamos muito sobre oportunidade hoje. E a oportunidade é hoje, e ela está passando na sua frente. Se eu fosse você, eu não passava mais 1 segundo no meu lugar, tendo que decidir estar com o Senhor de verdade, tendo que decidir ter um futuro alinhado com a palavra dEle. Querido, decidir estar aos pés do Senhor é a melhor decisão que você pode tomar para a sua vida. Não negligencie. A gente vai cantar Para Ti Eu Vou Novamente. E se você quiser orar do seu lugar, está tudo bem. Mas vai de verdade. Você não veio aqui perder tempo. Eu tenho certeza que você tinha mais o que fazer em casa. Mas se você está aqui, então se joga aos pés desse Deus, porque Ele está aqui para receber a tua oração, a tua adoração. Senhor, para Ti eu vou, Deus. Eu preciso de sabedoria para decidir. Se você quer orar com a gente, eu vou chamar a última vez. Vem aqui, que nós vamos interceder juntos. E a tua chance é hoje. Não decide, não fique mais em cima do muro. Desce do muro, desce de cima da casa de Raabe. Vem, porque o Senhor tem mais para você. Nós nos rendemos ao Senhor nessa noite, Pai. Levanta as tuas mãos aí. Para Ti eu vou. Para Ti eu vou. Me rendo a Ti. Se você está aqui nessa noite e você nunca orou, nunca fez essa oração falando assim: Senhor Jesus, eu entendi que eu sou pecador, eu entendi que eu preciso de salvação, eu entendi que sozinho não há chance para mim. Eu quero te convidar para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero te convidar a andar comigo. Você nunca fez essa oração e você está aqui hoje e quer fazer essa oração. Você quer chamar Jesus para andar do seu lado, para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Essa é a decisão mais importante que você tem a fazer. Nenhuma outra se compara. Se você é essa pessoa, eu quero que você somente levante a sua mão. Ninguém vai te julgar aqui. Nós vamos orar juntos. E você vai fazer parte de uma família espiritual.
de uma família do Senhor. Você é essa pessoa? Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus e quer aceitar nessa noite? Estendendo o meu convite, você conhece Jesus, você já ouviu falar sobre Ele. Não sei, sua avó, sua mãe, sua tia falaram sobre Jesus, mas por motivos que não interessam, você se afastou dele. Você deixou seu coração se esfriar, de tal forma que Jesus passou a ser só um nome. Jesus passou a ser apenas um nome da história, alguém que foi importante. Eu quero te dizer que esse Jesus que você esqueceu por um tempo, não esqueceu de você. E Ele sente saudades. E Ele quer ter um relacionamento de fato contigo. Um relacionamento próximo, um relacionamento de pai e filho, de pai e filha, de amigo. Mas o primeiro passo, quem dá somos nós. A palavra do Senhor fala que quando a gente chega perto de Deus, Deus chega perto da gente. Você precisa decidir nessa noite, se você quer retornar para a casa do Pai, se você quer voltar aos caminhos do Senhor. Somente levante a sua mão, tome a decisão mais importante da sua vida essa noite, e a gente vai orar com você. Tem alguém aqui que quer voltar aos caminhos do Senhor nessa noite? Levanta a mão que a gente vai orar com você. Certeza que não tem ninguém. Vou deixar a gente cantar mais um pouquinho, que o Senhor está me incomodando. Você que está aí de bem com o Senhor, louva com seu coração, louva do fundo da sua alma. Daqui a pouco eu vou perguntar de novo, e vai ser a oportunidade passando. Combinado? Vamos lá? Entre em espírito de oração. De tuas promessas me moldaste, até meu ser feito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti Vamos lá, agora é a sua hora. É a última vez que eu vou perguntar. Existe alguém aqui que está sentindo no coração a vontade de retornar aos caminhos do Senhor? Se você é essa pessoa, eu quero orar com você. O Senhor sente saudade da tua amizade, da tua presença. Levanta a sua mão que a gente vai orar juntos. Amém. Fechem os olhos aí. Pai, nós te entregamos, Senhor, esse momento de palavra, de adoração, Jesus. Nós declaramos, Senhor, que um novo tempo vai chegar sobre as nossas vidas. Um novo tempo, Senhor, onde nós tomaremos decisões baseados, Deus, na Tua palavra. Senhor, nós precisamos de sabedoria, ó Deus. Derrama sabedoria sobre a vida desses jovens e adolescentes. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos identificar os momentos certos, os sims que precisamos dizer e também os nãos. Ó Deus, em nome de Jesus, cessa toda a voz de Satanás que sopra, querendo determinar futuros destruídos aqui. Senhor, eu declaro que a Tua voz vai soprar, Senhor, no ouvido desses jovens adolescentes, dizendo: filho, filha, eu tenho além para você. Decida estar na minha presença, porque o resto eu vou fazer. Decida se entregar aqui, porque eu vou mudar a tua história. Não importa quem você é, não importa o teu passado, importa a tua decisão de permanecer. Senhor, recebe a honra, a glória e o louvor que são só seus. E recebe as nossas palmas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.